Oi. Não, vou botar lá. Acho que esse controle vem daqui. É. Já vai o controle. Era só você fazer isso, ó. Aí você aparecendo em casa, ninguém levanta para nada. Então, meus queridos, o seguinte, dessa vez aqui, ó, tu pode jogar o CSV aqui dentro. Por quê? Porque eu vou... cadê aqui? Espera aí que eu abri o código errado, é esse aqui. Eu vou montar o Google Drive lá para poder acessar. Aí, gente, preste só atenção. Ó para cá rapidinho. Ó. Eu salvei, eu criei minha pastinha dentro, tá vendo? Você tem o meu Drive aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Meu Drive. Aí eu entrei em Colab Notebook e criei lá dentro, tá? A pastinha. Mas se você criar a pasta em outro lugar, por exemplo, logo aqui em meu Drive, criar a pasta aqui, aí você tem que botar aqui assim, ó. Espera aí que eu abri errado de novo. Aqui, ó. My Drive. E aí você coloca o nome da pastinha logo aqui na sequência, entendeu? Tá? Aqui, ó. Aqui, meu Drive. Vamos dizer que você criou uma pastinha, foi aqui. Por exemplo, esse aqui, Soja Norte. Se você jogou os teus dados aqui dentro, como é que tem que ficar aqui? Meus drives, Soja Norte, logo aqui na sequência, entendeu? Porque eu botei, dentro do meu drive, tem a pasta Colab Notebook, aí eu criei aula, ML, TJ, criei um monte de pasta. Professor, mas não tem que fazer, por exemplo, ali na pastinha, vai lá na pastinha. Não, na pasta aí mesmo do Colab, onde ficam os dados. Lá no Colab. Tá, peraí, cadê ela aqui? Peraí. Google Colab Norte. Você viu que ele, no outro, do Colab, lá no Colab, onde está o código? Tá, aqui. Aí eu vim aqui. O que tem? Não, tá igualzinho. Não, no Drive eu tô falando para fazer a conexão aí. Não tinha que ir lá, não tem que ir lá no Colab e fazer a conexão lá. Não, então, mas calma aí, tá aqui, ó. Aqui ele faz, aqui ele monta o Drive e depois eu mudo o diretório, pasta padrão dele para onde que tá o meu código e meu dataset. Essa pasta aí do lado, que fica aí no Colab. Esse aqui? Não, debaixo da chavinha ali, professor, na imagem. Sem ser no código, professor. Ali aqui do lado. Não, era lá no Colab mesmo. Onde? A esquerda. Isso, embaixo. Embaixo, Aí, faz. Aí, por exemplo, você não tem que fazer a conexão naquela pastinha ali com o Drive, por exemplo? Não, mas quando eu monto aqui, ele já vai, cara. Não precisa, então, fazer essa conexão? Não, ele faz aqui, ó. Eu estou montando aqui via código aqui, ó. Se você não tiver que ir lá, você precisa fazer. Porque eu pensei que teria que fazer a permissão ali no... Não, mas ele aqui... No Drive, ó, por exemplo... Não, eu sei, mas presta atenção. Quando eu faço isso aqui já tudo direto no código. Quando eu dou esse comando, aí ele me pede. Ele me pede. Entendeu? Não, você pode fazer aqui direto. Então tá, vou tentar. Esse código é novo? Não, é o que eu mandei agora. Tá lá no AVA. É o último que tá ali. Tá lá. Até ontem eu também não conseguia automático, não. Tinha que mandar isso. Tá? Deu certo aí? Não, até ontem eu tinha que fazer o upload. Mas agora pode botar na pastinha, porque eu vou... A única coisa que você tem que fazer é botar aqui o caminho da pastinha que tá. No meu tá Colab Notebook, aula, blá, blá. Se você já criar aqui no próprio meu Drive, você já criar, por exemplo, igual aqui, Arcs PDFs, eu já colocaria aqui, depois do My Drive, o quê? Arcs PDF aqui. Porque, geralmente, por exemplo,
quando você tem algum arquivo ali do lado, você clica ali em 2 pontinhos, por exemplo, log ali na pastinha onde estava na pasta. Aham. Aí você, naqueles 3 pontinhos, você copia caminho, ele já pega um caminho Aham. para colocar. Tá. Mas a ideia é para ele também mudar aqui o drive para a pastinha lá que... Modelo para revisão, qualquer, esse aí, professor? É o último lá, que está embaixo de aula 10/2 tarde. É o último. Só que ele está dentro do. É o material complementar de classificação. Obrigada. Bom, então, antes da gente executar o código, explicar mais uma coisinha aqui, né? Essa parte que a gente pode pular, né? Que a gente já viu o que é esse método supervisionado, né, que a gente já falou. E aí, qual é a moral da história? Uma das coisas que a gente... dessas métricas aqui nós já falamos. Aqui, trabalhar com dados desbalanceados. Né? Então, por exemplo, se eu tenho a classe e uma está maior que a outra. Então, por exemplo, aqui no dado original eu tenho 2 classes, eu tenho azul escuro e azul claro. Tá? Então, você vê que azul claro tem muito mais dados do que azul escuro. Então, uma técnica que dá para fazer chama undersampling, que é o quê? Remove amostras da classe majoritária. Tá? Ou seja, eu diminuo a maior para a menor. Tá? É possível de ser feito, mas não vale a pena fazer isso, não. Tá? Qual é a outra coisa que se faz? Esse sim a gente faz. Oversampling. Então, eu pego a classe minoritária e aumento ela. Tá? Aí, como eu já falei para vocês, existem várias formas de se fazer isso. Então, qual é a mais simples? Eu repito aleatoriamente dados da classe minoritária até ela ter a mesma quantidade que a majoritária. Vou repetindo. Tá? Essa é a forma mais simples, tá? de fazer. E depois eu vou mostrar para vocês, né, apresentar, tem a técnica que ela faz, né, que é a técnica que nós vamos utilizar, que vai ser realmente que nós vamos utilizar, que chama Smolt, que ela cria dados sintéticos a partir dos teus dados originais. Lembra aquela ideia de que ele, para fazer a envoltória, ele vai criar dados que sejam combinação linear ali daqueles teus dados originais. Então, ele vai criar dados sintéticos que sejam parecidos com os que você tem. Não igual, mas parecido. O comum é que se você repete, vai sorteando e vai repetindo, exatamente igual. O Smolt não. Tá? Ele cria realmente dados sintéticos, completa, a partir dos dados. Tá? Então, ele faz como se fosse um tipo de combinação linear. Então, você gera dados parecidos, mas não exatamente iguais. Tá? A partir dos teus dados. O Smolt. Isso, para eu aumentar a classe minoritária. Entendeu? Por exemplo, para não acontecer igual aqueles problemas de você viciar a técnica de você ter uma acurácia de 90 e tantos % e ele erra toda a classe minoritária. Entendeu? Então, fazendo isso, a gente elimina esse problema, esse tipo de viés determinado pela classe majoritária. Aí a gente vai ver isso. Tá? Então, na prática mesmo, o que vale mais a pena de fazer é essa Smolt, tá? Para poder
trabalhar. Então, vamos ver aqui o código. Ó. Então, aqui, ó, primeiro, instalar aqui o PyCarret, ver aqui a versãozinha, esperar aqui um tiquinho, até ele instalar, aí depois a gente faz o resto. Ele vai pedir para conectar. Você roda do jeito que está ali, ele vai pedir para conectar no seu drive. Só isso. Esperar o bichinho aí. Aqui, eu até foi mais rápido agora. E aí, a gente vai usar aqui, ó, modelo para previsão de fraudes de cartão de crédito. E também peguei esses dados aqui do Kaggle. E por que eu peguei esse aqui? Porque esse aqui está altamente desbalanceado. Esse dados aqui. E esse dado aqui também, se você daqui a pouco a gente vai ver, ele também está anonimizado. Tá? Então, ó, quando aqui eu monto o drive, ó, ele vai me pedir a permissão. Agora eu me lembrei. Por que ele, num caso aqui, não me pediu? Porque eu já tinha montado agora há pouco para esse mesmo notebook e ele não me pediu. O senhor tem espaço assim, colado? Tem espaço aqui. E aula F também, né? Mas o teu não precisa ser exatamente igual ao meu, tá? Você pode criar, só coloca o caminho direitinho. Não precisa ser igual ao meu. Você vai botar aqui o caminho da pastinha que conforme você criou. Tem gente que criou a pastinha logo aqui, ó. Embaixo do meu drive, eu criei a pastinha. Aí eu só colocaria, por exemplo, igual aqui, ó. Arcs PDFs. Se eu tivesse colocado o meu dataset e o meu notebook aqui, eu ia botar aqui, ó, Drive, My Drive. Em vez disso tudo aqui, eu ia botar o quê? Arcs PDFs. Se eu tivesse botado isso, né? Não, ele vai mudar. Se eu tivesse botado meus dados aqui, entendeu? Você que sabe, né? É que eu botei assim para o meu ficar organizadinho, porque se depois alguém me pedir, me falar alguma coisa, eu sei direitinho o que eu pego, senão depois me lasco. Eu achei legal que a pastinha do Colab lá ela é diferente. Isso. Que ele executa código ali. Tá? Aí você vê, agora eu posso carregar ele aqui, né, sem colocar aqui do lado. Aí ele fica efetivamente lá. Então, aqui ele anonimizou os dados, e aí eu vou ter aqui que eu quero, é a classe, que é para saber se tem fraude ou não. Aqui a gente vê que está desbalanceado, ó. Quer ver? A classe 0 tem 284.315 e a 1, 492. Será que está desbalanceado isso aqui? Tá, né? Pra caramba. Tá vendo? Se a gente for ver aqui, ó. Aqui, em percentual, aqui tem menos de 1%. Pô, então é pouco demais, né? Bem pouco. Tá? Então aqui a gente vê o gráfico. Ó, é tão pouco que não dá nem para ver. Tá? Tá? É tão pouquinho aqui que não dá, não dá nem para ver. Nossa, tá bonito esse gráfico, hein? Não, é porque o outro aqui é tão pequenininho que não dá nem para ver. Então, aqui tem várias formas de você fazer, que eu estou mostrando aqui, tá, gente? De fazer
undersample e esse oversample, aumentar e diminuir, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, gente, até para a gente... quer ver? Vamos só... quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Só para eu ver uma coisa aqui. Tá. Aqui, olha, o que acontece? A gente tem uma forma, tá, de fazer essa amostra estratificada para ou aumentar ou diminuir o número de dados. Aqui, olha, você vê, eu vou criar uma amostra estratificada com 15 mil dados. Então, o que acontece? Quer ver, ó? Vamos pegar aqui, ó, esse mesmo aqui, ó. Quer ver? Se a gente for contar aqui agora, só que em vez... Quer ver? Vamos fazer uma coisa aqui primeiro. Ó, amostra 15K, ponto. Vamos ver aqui, columns. Vamos ver aqui, só para eu ver. Ele tem o class. Era só para eu ter certeza. Então, se eu boto aqui agora, ó, amostra 15K, e ele me dizer quanto que tem cada um, né? Tá vendo? Aí, aqui, o que ele fez? Tá? Ele manteve a proporção, tá? Nesse caso aqui, tá? Para uma de 15 mil. Tá? Tipo, eu tinha 200 e tantos mil, aí eu quero fazer uma amostra estratificada. O que é estratificado? Quer ver? Ó, se eu olhar aqui, ó, quer ver? Rapidinho. Esse aqui. Quer ver? Ó? Rapidinho, peraí. Aqui, em vez de dados, eu vou botar a amostra 15K. Aqui e aqui, só para vocês verem uma coisa. Ó. Você vê que ele praticamente, ó, mantém o mesmo proporção. Ó para cá, gente. No dado original, 0,998. E aqui, 001727. Então, você vê que aqui ele praticamente mantém a mesma proporção. Tá? Então, eu quis fazer uma amostra estratificada. Ou seja, eu mantenho a proporção. Tá? Ou seja, daqueles 200 e tantos mil, eu criei, vamos dizer, uma subamostragem com 15 mil, mantendo a proporção. É isso que está fazendo aí. Legal? Tá? Isso aqui é só para saber que isso aqui, às vezes, é útil para você fazer o quê? Às vezes, você treinar lá com uns 200 e tantos mil, dá para demorar demais. Então, eu posso criar uma amostra estratificada e aí eu trabalho em cima dessa. Tá bom? E sempre quando fala, gente, estratificado, quer dizer o quê? É ele manter as proporções entre as classes. A princípio, é para não alterar. Tá? Tá ok? Quer ver um exemplo? Ó? Aquele problema que eu falei para vocês, gente, da Covid. Ó. Tem 1.000 dados, eu tenho 950 sem Covid e 50 com Covid. Se eu faço uma seleção de dados, por exemplo, 70% para treinamento e 30% para teste, se eu seleciono aleatoriamente, concorda que eu vou selecionar 700 para treinamento e 300 para teste. Eu não posso dar falta de sorte de selecionar os 700 só de não ter Covid? Pode.
Pode. Aí tu se lascou. Ganhar na Mega? Aí tu se lascou. Entendeu? Aí tu se lascou. Por quê? A IA só vai aprender uma classe só. Entendeu? Então aí a gente se lascou, só vai aprender a classe majoritária. Eu tenho como fazer, vou mostrar para vocês, até lá naquele lance lá do setup, eu tenho como dizer o quê? Eu quero que você faça, crie o treinamento e o teste estratificado. Aí ele vai manter a proporção. Ele nunca vai deixar de botar a classe minoritária lá. Porque eu obrigo ele. Eu falo, eu quero que seja estratificado. Então ele mantém. Tá? Tá ok? Tá? Então, não, mas é bom para dizer, porque por padrão, ele não conta com isso. Você que tem que dizer que você quer. Tá? Tá bom? Então, para vocês saberem aí. Tá? Então, aqui eu estou botando aqui um modelinho aqui, Random Forest. Aqui é a biblioteca aqui para classificação. Tá? Aqui, olha, já tem uma situaçãozinha. Ó. Aqui eu estou especificando o percentual de treinamento, tá vendo? Aqui eu botei claramente 70%, 0,7%. Se eu quisesse 0,80%, bastava eu botar 0,8%. Tá? Aqui, ó, train size. Tá? Aí eu estou especificando claramente qual é a quantidade que eu quero lá para o treinamento. Então, mais um parâmetro para o setup que a gente está aprendendo. Daqui a pouco a gente já vai ver outros. Tá? Aqui, aí para andar mais rápido, tá? Eu só botei um modelo aqui, que é o RF, para andar mais rápido. Tá? Só para ver andar mais rápido, porque a quantidade de dados é maiorzinha e demora mais um pouquinho. Não, então é porque você deve ter esquecido de clicar em alguma outra coisa para cima. Com certeza você esqueceu. Com certeza você esqueceu de clicar em alguma coisa aí. Tá? Essa função. Não, essa aqui, ela guarda os dados desse treinamento e desse teste, ele guardou aqui. Tá? Ele guardou. Tá? Ele guardou aqui. Então, aqui, eu vou ter vários undersampling aqui. Eu posso criar vários aqui. Tá? Tá ok? Então, para a gente ter uma ideia, porque a quantidade aqui de dados, vamos ver aqui, ó. Tá vendo? É uma quantidade aqui bem grande. Então, ele está fazendo aqui esse undersampling aqui. Tá vendo? Aí vai testando com vários, ó, under 1, under 5, tá vendo? Ele vai testando aqui para a gente ver aqui. Vendo? Você pode botar aqui para rodar todos até antes aqui do oversampling aqui. Para a gente esperar aqui um pouquinho para ver. Já está quase chegando.
A princípio, eu fiz aqui só com um modelo para andar mais rápido, né? Senão ia demorar para caramba fazer esse monte de teste. Assim. Eu vou até para gravar, dar uma pausa aqui. Beleza? Então, roda aqui, né? Vai rodando tudo do oversampling até aqui, ó. Utilizando oversampling com Smoke, tá? Aí espera, que aí daqui que eu vou precisar explicar bacana aqui, tá? O importante, olha aqui. Agora vamos fazer o oversampling com o Smoke. Quer ver, ó? Só para vocês entenderem, ó. Só mostrar aqui rapidinho, ó. Se você para ver que é no rumo daquilo que eu falei, ele vai criar dados sintéticos, né, a partir dos dados, tá vendo? O SMOTE significa, ó, técnica sintética de oversampling para classe minoritária, tá vendo? Tá vendo? Ó? É uma das técnicas mais populares para lidar com o desbalanceamento de classes. Tá vendo? Então, ó, o SMOTE cria novos exemplos sintéticos a partir dos teus dados originais, então ele cria. Tá vendo? Tá vendo? Está vendo? Ele seleciona pega o escavezinho mais próximo, por exemplo, o 5, e a partir deles vai fazer uma mistura com eles lá. Tá? Ok? Oi? Uai? Tá não? Uai? Mas eu botei aqui, ó. Janela. Né? Maldade. Né? Sério? Gravou errado? Não, mas eu tinha botado lá para gravar aqui a tela. Aqui tá. Aí o Diego é um estabilizador. Então, esse SMOTE faz essa situação, entendeu? Então, ele balanceia para a gente. Então, aqui, ó, presta atenção, que se a gente for pegar aqui de novo, ó, quer ver? Hã? Ele só vai valer a partir do momento que você, entre aspas, estruturar ele. Como assim? Você pega o texto, transforma ele para números, aí dá para fazer. Porque só com texto mesmo, aí como que você ia ter que fazer? Pegar textos que é da mesma classe e misturando pedaços deles. Aí você, quando ele está numérico, aí dá para você usar o SMOTE. Com ele numérico, aí dá. Tá? Quer ver, ó? Vamos pegar aqui, ó. Ó. Quer ver aqui? Para fazer o SMOTE, presta atenção aqui, gente. Ó. Vamos pegar aqui só para a gente ver, ó. Ó. Se a gente pega aqui, a gente vê que está desbalanceado. Vamos olhar aqui agora, ó. Quer ver, ó? Vamos rodar ele. E aqui eu estou dizendo claramente para ele, ó. Fix imbalance true. O que eu estou dizendo? Arruma o desbalanceamento. Como eu botei true, porque o padrão é falso. Né? Eu estou falando, eu quero, bro, que tu faça isso aí. E por padrão, a forma de balancear dele é o SMOTE. Tem outras, que você vai ver mais embaixo, mas o padrão dele é o SMOTE, tá? Aí você vai ver que de 15 mil ele vai aumentar, quer ver? Ó? Aqui, ó. Ó, olha aqui, galera. Original
Original Data Shape, 15.000. Transformed Data Shape, 25.464. Tá vendo? Ele aumentou. Viu que ele aumentou? O original, 15.000. Qual é o Transformed? 25.000 e pancada, ou seja, ele aumentou 10.464 dados. Tá vendo? Ele aumentou. Beleza? Você viu que ele aumentou. Tá? Porque o original é 15.000 e o transformado 25.464. Então deu para ver que ele aumentou, né? Beleza? Aí ele fez aquele mesmo lololó de dividir em 70, 30. Aí, aqui você vê, ó. Aí sim, ele fez, ó, fix imbalance true. Tá vendo? E por padrão, qual é o método que ele utilizou? Ele disse que é o Smolt, tá vendo? Legal? Porque o método padrão dele de arrumar desbalanceamento é o Smolt. Tem outros? Tem. Mas o padrão é o Smolt. Beleza? Tá? Então, para só de ver aqui, ó, o dataset original e o transformado, você já viu que aumentou. Beleza? Deu para ver que aumentou. Tá? E aí, você vê que a precisão aí do método aumentou pra caramba. Tá? Ele foi bem legal com isso aí. Tá? Tá ok? Então, você vê que funcionou bem. Tá? Aqui é para mostrar, né, como aqui ficou os resultados. Então, tá vendo? Ó? Ele está comparando aqui, ó, vários over, os under e o Smolt. Então, você vê que comparando os over e o under aqui com o Smolt ficou melhor, ó. Aqui os resultados. Tá? Tá ok? E você vê muito mais simples, codifica nada. É só você botar um parâmetrozinho aqui, fix imbalance true, que já resolveu o problema. Você não codificou. Você vê que sem isso aqui, quanto código que você tem que fazer? Aqui foi só botar um parâmetro. Fix imbalance true. Pronto, resolveu. Show, né? Tá? Não. Porque o padrão dele não é falso, ou seja, não faz o balanceamento. Para fazer, você tem que dizer. Por isso que eu tive que botar explícito aqui. Entendeu? Ele não faz por padrão. Tá? Ele não faz. Tá? Ele não faz isso por padrão. Beleza? Tá? Aqui foi para comparar. Ó. Aqui eu comparei todo mundo. Você vê que o Smolt aqui, ó, foi top. Ó. Tá vendo? Foi. Se você for ver os oversample e o undersample, ele teve o melhor resultado aqui. Tá? Então, ó, considerações. Ó. A princípio, a melhor estratégia é o Smolt, ser muito mais simples, um parâmetrozinho resolver o problema. Então, permite comparações mais robustas entre cenários de over e undersampling. Né? Então, a ideia é essa. Né? Então, existem outras técnicas que a gente pode usar, tá? Para fazer. Quer ver? Ó? Aqui, ó. Roda esse carinha aqui. Tá? Aí ele usou o Smolt. Aí aqui, ó, tem outros métodos. Ó. Além do Smolt, que é o modo de correção de desbalanceamento padrão, temos ADASYN, Random Undersampling, Random Oversampling. Cara, é óbvio que nós não vamos usar esses dois random aqui. Lembra? O que é o Random Oversampling e o Random Undersampling? O Random Undersampling é tirar aleatoriamente e o Random Oversampling é selecionar aleatoriamente e aumentar.
a gente já viu que isso aí não é legal, né? Vamos usar técnicas mais robustas, né? Então, o que seria mais robusta? Né? Aí a gente tem esse ADA-SYN, esse Tome, K-Links, Smotin, Borderline Smote, entendeu? Então, a gente tem outros métodos que seriam mais eficientes, tá? Hã? Mas sei como é que é. Quando fala coisa de duplo sentido, né? Não, continua sendo classification, só que aqui eu estou mostrando opções a mais que a gente pode fazer. Entendeu? Quer ver? Ó? Aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver. Quer ver? Então, vamos lá. Ó. Então, a gente tem aqui o gráfico das 3 classes e o que é... Aí eu carrego a biblioteca, agora que vem o importante. Tá? Roda até a primeira aqui embaixo do gráfico, agora que vem a moral da história que eu vou explicar. Ó. O que a gente tem aqui? Olha, tá vendo? Mais uma vez, a gente tem aqui o tamanho do dado treinamento, que eu falei que a gente pode mudar. Aquele fix imbalance igual true, que é para, caso esteja desbalanceado, ele balanceia. Tá? Agora, aqui, ó, Session ID. Isso aqui, eu botei 1, 2, 3. Você pode botar qualquer número aqui. Por quê? Esse aqui é aquela semente. Se vocês deixarem 1, 2, 3, o resultado de vocês vai dar igualzinho o meu aqui. Entendeu? Porque como ele vai gerar exatamente a mesma sequência de números aleatórios. Logo, o resultado seu vai dar exatamente igual o meu aqui. Tá? E esse aqui, ó, Data Split Stratify. O que é isso? Ele está dizendo que quando eu split, banana split, banana dividida, né? Quando eu dividir, fatiar o dado em treinamento e teste, ele vai manter a estratificação. Ele vai manter. Tá? Isso aqui é legal. E aí, eu vou comparar todos os modelos usando o F1 Score. Tá vendo? Agora roda aqui, ó. Aí ele vai fazer. Tá vendo? Ó? Como ele não detectou desbalanceamento, mesmo eu botando, que é para balancear. Lembra? Não botei aqui, ó. Fix imbalance igual true. Não foi? Aqui, ó. Você vê. Original, 150. Transformed, 150. Ele automaticamente detectou que não precisava. Tá vendo? O bichinho é espertinho. Tá? No caso aqui, eu não coloquei o F1 Score. O padrão é a acurácia. O padrão dele é a acurácia. Tá? Aí, como o dado aqui é pouquinho, ó, aí ele executou. Tá? Beleza? Aí, qual é a moral da história? Aqui, ó. Tune Model.
Aí, o que acontece? Aqui, eu gravei, ó, o melhor aqui em Best Model, concorda? O melhor, que é onde ele comparou todo mundo, certo? E aí, o que ele faz aqui? O que é esse Tune Model? Ele vai o quê? Afinar, tunar o modelo. O que é isso? Ele vai buscar várias combinações de parâmetros para ver se ele consegue encontrar um resultado melhor. E aí, eu ainda botei esse parâmetro aqui, ó, choose better. Ou seja, escolhe o melhor de todos aqui. Escolhe o melhor. Tá? Para ele vai fazer vários testes. Eu falei, não fica com o último, não. Eu quero o melhor que tiver aí no meio do caminho. Tá? Tanto é que você vai ver, ó, quando roda isso aqui, ele demora. Tá vendo? Ele demora, ó. Ele demora aí. Tá? Até que esse aqui foi rapidinho. Mas quando você tem mais dados, isso aqui costuma demorar. Aí o que ele fez? Ele pegou o melhor parâmetro que veio lá de cima. Não. Ele pegou o melhor modelo e tentou afinar. Exatamente. Quer ver aqui, ó? Ó, se eu mandar imprimir aqui, ó, print, ó, best model. Quer ver, ó? Aí ele tenta, tá vendo? Que ele tem os parâmetros, ele tenta otimizar para ver se ele encontra valores melhores. Por exemplo, esse número de vizinhos, aqui o padrão é 5. Será que se eu botar 3? Será que for 7? Aí ele muda isso aí, por exemplo, e outras coisas aí, para ver se consegue um resultado melhor. Tá? Tanto é, ó, olha a média, 9,818 da Accuracy. Aqui, ó, melhorou, ó, 9,718. Tá vendo? Ele melhorou. Então, ele encontrou um parâmetro que melhorou. Ó. Tá vendo? Aí, ó, o F1, ó. Lá em cima era 97,12. Aqui ele foi para 98,15. Melhorou praticamente uma unidade a mais aí, né? Tá? Então, melhorou aí um pouquinho, mas melhorou. Tá? Ok? Aí, aqui eu desenho aqui o AUC para ver se o negócio ficou bom. Então, dá para ver que como está bem pertinho aqui, na quina, a gente vê tanto micro quanto macro, 0,99, então tá top. A matriz de confusão, ó, ele só errou um tiquinho aqui, ó, da classe 2 com a classe 1, né? Errou 2 aqui, que era da 2, ele confundiu com a 1, e 1 que era da 1, ele confundiu com a 2. Então, e essa aqui da classe 0, acertou todo mundo. Show? Então, você vê, no total são 45 dados, ele errou só 3. Tá? Aí, o que é isso aqui? Esse Finalize Model. O que ele faz? Se eu considero que o meu modelo está top, eu acho que tá, né, cara? Pô, acertar 90, né? Tá bom, né? O que ele faz nesse Finalize? Ele aproveita todos os dados, mesmo de teste, e usa no modelo. Se eu considero que está bom, então eu posso aproveitar esses dados que era de teste e ele chupa lá para dentro do modelo dele. Tá? Por isso que ele fala finalize. Ou seja, estou finalizando. Se eu estou finalizando é porque eu considero ele tá bom. Se eu considero que ele está bom, eu posso usar o dado que eu usei para teste e jogar ele para dentro do modelo para ele aprender aquele lá também. Sacou? Porque eu já testei, eu considerei que está bom, então eu não jogo aquele dado fora. Eu jogo ele para dentro do modelo. Beleza, gente? Esse Finalize serve para isso. Aí, fez. E aqui, ó, Save Best Model Iris. Quando eu rodo isso aqui, ó, ele salvou lá no meu Google Drive. Se eu for olhar, ó, olha lá, ó, Save Best Model Iris. Para quê? Para se eu quiser rodar novamente, eu pego esse cara. Eu não preciso retreinar ele de novo. Joinha? Tá? Não preciso treinar de novo. Aí, olha aqui o que eu mostro aqui, ó. Eu agora, ó, usando o modelo após treinamento.
tá? Se eu quisesse, por exemplo, criar um novo notebook, novinho, 0 bala, bastava eu fazer isso aqui, ó. Quer ver? Ó. Copio isso aqui. Quer ver? Se eu quisesse fazer um notebook separado, ó, eu botava esse aqui e botava só mais esse aqui, ó, para carregar o Pai Carrei, isso aqui. Vendo aqui, ó. Eu botava isso aqui, Ctrl C. Tá vendo? Só isso aqui. E esse que eu vou explicar aqui para baixo, eu posso rodar ele para entrar com novos dados e ele me dá a resposta sem precisar treinar tudo de novo. Se eu quiser pegar daqui para baixo e copiar num notebook separado, e boto, obviamente, na mesma pasta, né? Para ele poder capturar o que eu salvei, né? Se eu botar em outra pasta, aí me lascou, né? Tá? Então, por quê? Que se eu boto em outra pasta, aí eu ia ter que botar o caminho aonde que está esse arquivo na outra pasta. Tá? Tá ok? Aí aqui, ó, eu vou fazer o que aqui? Carregar aquele modelo que eu salvei. Entendeu? Tá? Aí eu carrego o modelo que eu salvei. Aqui, o que eu estou fazendo aqui nesse pedaço aqui, gente? Eu estou botando dados de uma planta, ó. Sepal length, lembra? Aqueles 4 dados para me dar classe. Por que eu botei aqui num vetor? Igual eu falei da outra vez, gente, eu não estou afim de ficar digitando. Entendeu? Se quisesse fazer uma entradinha bonitinha, qual é o sepal length? Qual é o sepal length? Entendeu? Para o cara digitar um por um, pode. Ou eu podia fazer igual eu mostrei daquela outra vez. Eu tenho um monte de dados no CSV, eu leio e dá a resposta para todo mundo. Igual eu fiz nesse exemplo aqui, cadê eu? Nesse aqui, ó, de previsão. Cadê? Ah, esse aqui, ó. Lembra? Eu fiz a previsão aqui, ó. Cadê aqui? Aqui, ó. Eu carreguei. Lembra que ele carrega da internet? Cadê aquele, meu Deus, que eu carregava aqui? Que tinha o dataset de treinamento, teste, era esse aqui. Né? Você pode... Ah, não, era esse aqui. Lembra? Que eu puxava, tinha o Loan Train e tinha o Loan Test. Quer ver? Você pode... Deixa eu botar aqui, ó. Aqui, ó. Eu posso puxar ele da internet e fazer, ó, o Predict Model com ele, um CSV inteiro, tá? Que ele faz para mim, tá? Mas aqui eu fiz um vetorzinho e aí eu crio aqui, ó, um data frame, ó, eu preencho, você vê que estão os dados que estão aqui, ó, sepal length 1, sepal width meio, petal length 0.8 e petal width 2.3. Eu não botei a classe por quê? Que é o que eu quero descobrir. Entendeu? Eu não sei desses dados aqui que eu estou botando qual é a classe. Eu vou dar para a IA que, baseado no que ela aprendeu, ela vai me dizer. Esses dados que eu botei aqui, se parece, com um padrão, com qual daquelas classes lá? Aí eu boto aqui no Predict. Tá vendo? Ele já até me diz aqui, ó, Prediction Label, íris setosa. Aí eu botei aqui para ficar bonitinho, ó, classe da planta, Prediction Label 0, aí ele me diz, ó, classe da planta, íris setosa. Se você mudar os dados aqui, dependendo dos valores que você botar, ele vai te dar outra classe. Entendeu? Então, por exemplo, igual eu falei aqui, ó, eu botei mais esse pip install aqui, antes não estava, e mais esse aqui, ó, se eu posso separar essas células aqui num notebook separado, que aí ela vai rodar só a previsão, sem eu precisar fazer o treinamento de novo. Legal? Sem eu precisar, porque eu já salvei o treinamento. Eu já salvei, e aí eu posso usar enquanto eu achar pertinente. O que é eu achar pertinente? Ou os meus dados não mudaram muito, ou ele continue dando boas respostas.
E quando ele continua dando a resposta, mesmo também que os dados mudem, para que eu vou mexer? Ele continua dando boa resposta. Sacou? Entendeu? Então, aí você tem que ver, né? Ou você, depois de um tempo, retreina, ou se você vê que mesmo os dados mudando, o resultado continua bom, então continua. Não precisa retreinar. Dado de plano vai demorar alguns milhares de anos para mudar. Entendeu? Tá? Entendeu como é que é? Então, você vê, se você quiser, ó, pode mudar o númerozinho aqui, ó. Sei lá, vou mudar aqui, ó. Vou botar aqui, sei lá, 2.8. Vamos ver se vai mudar aqui. Aqui. Tá vendo? Mudou. Vamos ver se vai mudar a classe. Ó, mudou. Ó. Aí, ó, íris versicolo. Tá vendo? Antes era íris setosa. Ó. Eu mudei ali um númerozinho. Tava 0.8, eu botei 2.8, ó, já mudou a classe. Legal? Tá vendo? É porque eu não rodei essa célula, aí dá para você ver, ó. Antes era íris setosa. Eu mudei de 0.8 para 2.8, ó, já mudou de classe. Legal? Tá? Então, e agora vocês viram um exemplo completo do início ao fim e mais limpo, sem umas coisinhas ali no meio do caminho. Tá? Eu fiz um exemplo completo de classificação, do início ao fim. E eu fiz um aqui multiclass, né? Ou seja, se tem 3 classes, não é binário, né? Tanto é que se eu for olhar aqui, ó, no setup, cadê aqui? Tá vendo? Ó? Ele te diz aqui, ó, target type, multiclass. Lembra? Antes era binário, binary. Tá vendo? Legal? Tá? Então, vocês veem, cara, fica bem legal e o negócio funciona direitinho. Tá? E, mais uma vez, você vê como é que o bichinho é inteligente. Né? Mesmo eu botando aqui para ele corrigir desbalanceamento, ele detectou que não estava desbalanceado e manteve. O original são 150 dados, ele manteve. Tá vendo? Ele detectou, pô, se não precisa, eu não vou fazer. Tá? Então, e funcionou. Se tivesse desbalanceado, ele corrigia. Tá? Então, você vê que aqui já botou o negócio num jeito que, vamos dizer assim, 90% ou mais dos problemas, se você seguir mais ou menos essa linha aqui, vai resolver. O que ia mudar do teu problema novo para esse aqui de classificação? Ia mudar o quê? O alvo. Entendeu? Por quê? Eu não sei qual é o nome da coluna alvo do teu problema. Aí muda, né? Qual outra coisa aqui? O resto aqui tudo não ia mudar nada. Isso só ia mudar onde aqui agora? Aqui, na hora de você montar um arrayzinho, sei lá, alguma coisa. Para quê? Para fazer a estimação de um dado novo que você queira. Porque aqui, nesse problema, tem 4. Eu não sei quantos que tem no problema e não sei os nomes das colunas do seu problema. Sacou? Aí você ia ter que colocar. Os datasets que a gente viu até agora são todos com dados numéricos. A gente vai ver, se vai passar também os dados de texto? Não tão... se quando bota com dados de texto discreto, ele, no caso aqui, ele faz a conversão. Ele faz. Entendeu? Ele faz. Tá? Ele faz a conversão para a gente. Aquele setup, ele já faz a conversão todinho para a gente. Tá? Esse que é o legal. Mas depois, nós vamos fazer... Eu tenho aqui já um exemplo que a gente vai fazer uma classificação de sentimentos com texto. Tá. Aí entra a tokenização. Isso. A gente vai fazer isso aí também. Tá? Nós vamos trabalhar com isso aí também. Mas, pelo menos agora, gente, vendo um exemplo aqui do início ao fim, e agora você tem um exemplo, e ele ficou até mais enxuto. Por quê? Eu não precisei explicar mais um monte de outras coisas ali no meio. Você vê que o notebook ficou bem menor, né? Você vê, ficou bem menor esse notebook aqui. Tá? Ficou bem menor. Ok? Que aí a gente tem um exemplo, né, do
início ao fim aqui. Tá para classificação. Legal, gente? Acho que aí fica um exemplinho legal, né? Tá? E volto a dizer, ó, botando mais esse aqui, ó, pip install aqui do Git, e esse from, PyCarret, classification do mais, se você quiser pegar essas células aqui todinha, né? Ah, não, faltou isso aqui também, ó. Agora que eu me lembrei, você tem que montar o drive, né? Tem que montar o drive. Tem que montar o drive. Aqui, ó. Você tem que montar, né? Para poder ele ler o saved bash iris aqui. Tá? Isso, para eu botar um outro separado, sem estar o treinamento misturado. Tá? Tá legal? Sem ter o treinamento misturado. Tá? Aí você tem que botar o pip install, PyCarret, montar o drive, aí você pode botar isso tudo num notebook separado, só para usar fora do treinamento. Tá? Aí você não treina. Né? Não perde aquele tempo. Se você já considerou que tá bom. Esse pickle que ele gera aí é o mesmo tipo de arquivo que o scikit-learn sozinho gera. Né? Isso. Se tiver um load modo numa aplicação minha, scikit-learn, se eu jogar esse pickle, ele vai dar load lá. Exatamente, por quê? Que de forma transparente, esse PyCarret, ele está usando o scikit-learn lá por baixo. Entendeu? Ele já usa. Tanto é que se você for olhar lá em cima, ó, na hora que ele dá... Ah, porque aqui eu tinha fechado, né? Se você for olhar no outro aqui... Exatamente. Entendeu? Ele bota lá o scikit-learn. Você vê um monte de biblioteca, né, que ele usa, porque por trás ele usa o scikit-learn também. Entendeu? Mas fica de uma forma transparente. Sim. E aí lá na aplicação, só o scikit-learn rodando é melhor porque ele é mais leve, custa menos uma máquina. Isso. Porque a intenção aqui é mais justamente... É só para evitar, principalmente para quem está começando a aprender, ter que codificar demais. Né? Mas você vê que funciona bacana isso aí. Legal? Então... Oi? Para fim de artigo, assim, de trabalho acadêmico, a gente pode utilizar AutoML que nem o PyCarret? Pode! TensorFlow? Não. O TensorFlow, você vai... Porque o PyCarret, ele não trabalha com Deep Learning, com Transformers, tudo mais. Aí você tem que ir mesmo. Entendeu? Porque aquilo lá já é outra coisa que fugiu do escopo. Porque esse AutoML aqui, ele não trabalha com esses modelos de Deep Learning e por aí vai. Não, aí realmente, se você quiser trabalhar com Deep Learning, essas outras Transformers e por aí vai, aí tem que mexer com isso mesmo. Aí não tem escapatória, não. Aí tem que ir para lá mesmo. TensorFlow, PyTorch, sei lá, qualquer uma dessas coisas tem que ir para lá. Ele não tem como, não. Porque foge do escopo do PyCarret. Ele não foi, vamos dizer assim, criado pensando nessas ferramentas. E, sinceramente, hoje em dia é difícil você falar não, né? Mas até onde que eu já vi, eu ainda não vi uma AutoML assim para Deep Learning, né? Um negócio desse assim, cara. Eu ainda não vi uma, não. Entendeu? Não aceita? Não, com certeza. Eu já fiz dissertação de mestrado com alunos usando isso aqui, cara, então pode ir para a galera. Não tem problema, não. Tá? Isso aqui não afeta, vamos dizer assim, no resultado, não. Tá? Bom, então, agora vamos falar aqui problemas de regressão. Então, esse problema de regressão
também é um problema de aprendizado supervisionado. Só que, ao invés de ser um valor discreto, é um valor com um número, é um valor contínuo. Tá? Então, aqui você consegue encontrar na tabela abaixo o que é comum, o conjunto abaixo de questões de negócio em diferentes domínios, por exemplo, varejo. Realmente. Fala assim, eu só consigo ver, minha visão não faz curva, né, para enxergar que na tela aqui do notebook, né? Então, quantas serão as vendas diárias, mensais e anuais de uma dada loja para os próximos 3 anos? Quantas vagas de estacionamento devem ser alocadas para uma loja de varejo? Manufatura. Quanto será o custo da mão de obra de fabricação do produto? Manufatura, varejo. Quanto será meu custo mensal de eletricidade nos próximos 3 anos? Banco, qual é a pontuação de crédito de um cliente? Seguros, quantos clientes irão reivindicar seguro esse ano? Energia e ambiente, qual será a temperatura nos próximos 5 anos? Então, você vê que ele tem essa pergunta aqui, quantas? Isso quer dizer o quê? É um valor quantitativo, é um número. Tá? É um número. Apesar de ter classe lá que está 0 e 1, mas aquele ali não é um valor para você fazer conta com ele. Entendeu? Tá? Diferente do problema aqui de regressão. Então, isso implica que a resposta para essas perguntas será um número quantitativo ou contínuo. Então, a regressão é uma das técnicas fundamentais que nos ajudará a encontrar resposta para esse tipo de pergunta, estudando a relação entre as diferentes variáveis que são presentes, são relevantes para as perguntas que estamos tentando responder. Então, quais são as principais características de um problema de regressão? Então, um problema de regressão requer a previsão ou estimação de uma quantidade, é um valor, né? Uma regressão pode ter valores reais ou variáveis de entrada discreta. Tá? Ou seja, a entrada dela vai ser. Então, um problema com múltiplas variáveis de entrada geralmente é chamado de problema de regressão multivariada. Tanto é que nós vamos ter 2 exemplos que eu botei lá no Ávila, você vê, né? Tem regressão simples, é quando eu tenho uma variável só independente, e a variada, multivariada, quando eu tenho 2 ou mais, né? Tá? Então, e já quando eu tenho um problema de regressão, em que as variáveis de entrada são ordenadas pelo tempo, é chamado de problema de previsão de séries temporais. Lembra que eu falei? É que você tem uma sequência temporal dos dados. Tá? Aí é séries temporais. Tá? Então, preste atenção. Ó. A ideia é que, no geral, o modelo tem essa carinha aqui, ó. Y igual a F de X. Então, o que é? O X são as entradas. O Y é a saída. O que é o F de X? É a IA que vai me levar essa entrada na saída. Ela vai mapear a entrada na saída. Tá ok? E aí, o que acontece? Isso aqui, se eu tenho uma única variável. Se eu tenho a regressão, por exemplo, múltipla, eu posso ter assim, né? F x1, vírgula, x2, vírgula, vírgula, xn. Né? Eu posso ter 2 ou mais. Né? O Y é a saída? É a saída e o X são as entradas. Exatamente. Aí aqui é simples, né? Que só tem uma variável independente e o Y é dependente. Por quê? Para eu calcular o Y, ela depende de X e não o contrário. Por isso que X é independente e o Y é a variável dependente. Para eu calcular isso aqui. Entendeu? O Y depende
do X. Aí aqui a gente vai ver, tem mais umas métricazinhas, como a gente tinha para classificação, a gente também tem para regressão. Tá? Quais são as métricas? Como é que eu vou saber qual modelo é bom ou qual é melhor que o outro? Tá? Então, a gente tem maneiras de mensurar os erros, a qualidade do modelo de regressão. Então, a forma mais simples é o ter o quê? A diferença absoluta entre o valor real e o valor que a técnica dá. O ideal é que o erro seja o quê? 0. A diferença entre o que a técnica previu, a IA previu, Y pred, com o real, Y, seja 0. Ou o mais próximo de 0 possível. Tá? Porque você conseguir 0 mesmo para tudo realmente é muito difícil. Tá? Então, a gente quer que esse erro, né, essa diferença seja a menor possível. Tá? Aí tem uma medida, essa aqui é muito utilizada, essas aqui vem até mesmo lá da estatística. Né? Um é esse R2 score, que é o coeficiente de determinação. Para não enrolar demais, ele é um valor entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. 1 é ideal, o 0 é lixo. Tá? Para a gente não enrolar demais, por causa até da hora aqui. Tá? O que é o R2? Por isso vou ter que R quadrado ajustado, é o R2, aqui de cima, ajustado. Ele é ajustado pela quantidade de dados. Tá? Entendeu? Pela quantidade de dados. E também é um valor entre 0 e 1. Tá? Ele vai ver o quanto a tua previsão está em cima dos dados, tão próximos. Tá? Essa aqui é legal também. Ó. Erro quadrático médio. Tá? Então, uma coisa que é interessante que você vê, normalmente erro tem ou é aquele absoluto ou é elevado ao quadrado. Tá? Por que é elevado ao quadrado? Tá? Porque todo número elevado à potência par sempre é positivo. Né? E qual é a moral da história? Não tem lógica, racionalidade lógica você ter erro negativo. Olha, eu fiz uma prova, errei menos 2 questões. Qual a racionalidade lógica disso? Não tem. Entendeu? Não tem racionalidade lógica. Tá? Erro ser negativo. Tá? Então, ou usa aquele absoluto, ou usa o quadrado. Tá? Tá ok? Então, aqui, pelo próprio nome, dá para saber, né? Erro quadrático médio. Ele pega para todos os valores, ele pega a diferença entre o valor previsto e o valor que era para ser, eleva ao quadrado e divide pela quantidade. Tá? Ele soma todas essas diferenças ao quadrado e divide pela quantidade. Aí você vê que dá exatamente o nome. Erro, que é a diferença dos dois, quadrático, elevado ao quadrado, e médio, dividido pela quantidade. Beleza? Então, e aí tem uma característica legal, ó, que é o quê? Tá? E a gente sabe que o valor mínimo é 0, mas ele não tem valor máximo igual o outro, é entre 0 e 1. Tá? Porque a gente só sabe o mínimo. Qual é o menor erro possível? 0. Não tem como ser menor que 0. Igual eu falei, não tem racionalidade lógica eu ter erro negativo. Menor é 0. Show. Mas o máximo é infinito. Tá? Não tem máximo. A ideia é assim, eu quero que esteja o mais próximo de 0 possível. Tá? E qual é uma questão? Uma vez que essa métrica eleva o erro ao quadrado, predições muito distantes da real aumentam o valor da medida muito facilmente, o que a torna uma métrica de avaliação excelente para problemas nos quais erros grandes não são tolerados. Por quê? Porque a diferença é elevada ao quadrado. Tá? Como é o caso de exames médicos, projeção de preço, por aí vai. Um ponto negativo do uso dessa métrica é a sua falta de interpretabilidade direta, justamente por ter elevado ao quadrado.
Aí, qual é, vamos dizer, uma solução para isso aí? É o quê? Raiz do erro quadrático médio. Ou seja, eu não fiz a soma lá ao quadrado, aí eu tiro a raiz. É a mesma coisa. Você tem a variância e o desvio padrão. A variância é igual ao erro quadrático médio. É a mesma coisa. Tá? Se você ver, eu tenho a medida que era para ser menos a média, eleva ao quadrado, soma e divido pela quantidade. Aí eu tenho a variância. Qual é o desvio padrão? A raiz quadrada da variância. Aí, como eu tirei a raiz quadrada, aí o desvio padrão eu posso ver em relação à média. Né? Tá? Tá legal? Então, você vê que tem base. Aí, a raiz do erro quadrático médio, RMSE, tá? Tendo em vista essa diferença de unidades, o RMSE entra com uma forma de melhorar a interpretabilidade da métrica, acertando a unidade. Tá? Tá ok? Então, basicamente, ele tem quase o mesmo efeito, praticamente o mesmo efeito do MSE. A única coisa, diferença, porque ele tira a raiz quadrada, tem uma interpretabilidade melhor do resultado, tá? E erro absoluto médio. O erro absoluto médio consiste na média das distâncias entre o valor predito e o real. Então, eu somo a diferença absoluta só, sem elevar ao quadrado. Tá? Diferente do MSE e do RMSE, essa métrica não pune tão severamente os outliers do modelo, pelo fato de não elevar as diferenças ao quadrado. Essa medida não se torna uma opção tão ideal para lidar com problemas delicados. Contudo, é uma métrica sólida para modelos que devem prever muitos dados ou dados sazonais. Porque muitos dados, quando você tem muito dado, é igual que fala, né? Aquela lei dos grandes números, a tendência é aproximada ao normal, né? Tá? Por quê? Que nesse caso, tá? Como em previsões de número de casos de doença na qual prevê a tendência e sazonalidade do número é mais importante do que o valor absoluto a cada dia. Tá? Aí pode usar o MAI. Tá? O erro é o Mean Absolute Error. Tá? Então é só para vocês saberem. Por quê? Que na hora que a gente rodar o PyCarré com isso, ele vai ter uma pancada de métodos de regressão e ele vai usar essas métricas para a gente escolher, porque eu posso sorte lá e escolher uma dessas aí para me dar qual é a melhor. Sacou? Beleza? Então, agora vamos ver aqui. Ó, estimação do número de passageiros por data. Então, esse aqui no caso aqui, né, você vê que ele basicamente, ele é univariado, né? Tá? E nesse caso aqui também, como tem a questão da data, é na ideia da série temporal, por quê? Que ele vai... você não pode alterar a ordem dos dados aqui. Tá? Só para ficar mais bonitinho de ver, eu vou limpar aqui para a gente rodar tudo bonitinho. Tá? Aí, aqui, como eu não montei o drive, eu joguei aqui do lado mesmo. Tá? Então, eu vou ler aqui o Air Passenger. Tá? Então, tá vendo? Ele me dá aqui, ó, a data. 1/1 de 1949, tinha 112 passageiros. Isso aqui está mensal, né? 1/2 é o primeiro dia de cada mês. Aí ele vai me dando o número de passageiros aqui. Legal? Tá? Aí a gente aqui também vê o seguinte, apesar de ter a data aqui, ele está como object, está como texto. Depois eu vou ter que converter isso aqui, né? Tá? Aí você vê aqui que aqui eu converto, ó, a date, ele faz aqui, ó, date time. Então, aí quando eu dou o info aqui de novo, ele já me diz, ó, que o date está como o quê? Date time. Aí eu posso trabalhar com essa data agora. Ok? Beleza? Aqui é display, só para mostrar um pouquinho aqui os dados. Agora vem um trem legal. Agora eu vou mostrar gráfico
dos dados e eu vou criar uma média móvel de 12 meses para a gente ver a tendência. Lembra que eu falei da média móvel para mostrar a tendência? Só que aqui, ó, eu vou criar uma média móvel de 12 períodos. Tá? E aí eu vou estar plotando para cada data o número de passageiros e a média móvel de 12 períodos. Olha só que legal. Ó. Quer ver? Deixa ele desenhar aí. Aí, ó. A gente vê aqui o azul é o número de passageiros, em vermelho é a média móvel de 12 períodos. Claramente dá para ver que o número de passageiros está aumentando. Tá? Claramente, né? Entendeu? A gente tem como ver aqui. E outra coisa que é interessante, olha essa figura aqui. Peraí, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para caber aqui na tela. Aqui. O que mais aqui que vocês, olhando isso aí, de repente você me diz aí? Olhando isso aqui. Você vê que ela tem um padrão de sazonalidade. Ó. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, se você for olhar aqui os picos, ó, aqui julho, agosto, julho, agosto. No hemisfério norte, julho e agosto é o quê? Férias de verão lá. É que tem um pico de número de passageiros. Legal? Tá, você vê que é um pico, né? Vai lá em cima o número de passageiros, tá? Aí aqui, olha só, a gente está fazendo aqui, criando, lá no meu dataset, né, 2 colunas, mês e ano, a partir da data. Tá legal? E aí, eu crio também uma sequência de números. A primeira data, 1, a segunda, 2, e por aí vai. E apago, se eu já utilizei a data para extrair mês e ano. E essa média móvel eu jogo fora. Tá? Aí o meu dataset vai ficar aqui, aquele series, que é ele numerado, ano, mês e número de passageiros. Quer ver? Ó? Tá vendo? Ele ficou aqui a série, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ano, mês e número de passageiros. Tá vendo? Diferente do que está aqui, que aqui estava só data e número de passageiros. Legal? Eu fiz uma transformaçãozinha aqui para dizer o quê? O número, tá? Aqui o ano, o mês e o número de passageiros. Porque lembra, o dia aqui não tem utilidade. Eu só usava sempre o primeiro dia do mês, então não... O dia ali, na prática, nesse caso, não tinha utilidade. Por isso que não tem day aí. Só tem o ano e o mês. Year e month, tá? Não, é porque se tivesse realmente os dias mesmo, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, mas não tem aqui nesse caso. Tá? Não tem. Aí não era descartável nesse caso, entendeu? Porque na verdade, só aparecia o primeiro dia de cada mês. Só. Na verdade, só o dia não significava nada, era irrelevante. Tá? Até aí, gente, tá indo tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Bacana. Aí, olha só o que eu faço. Eu vou dividir meu dado aqui de treinamento e teste, que aqui eu não posso, a princípio, fazer aquele lá, train test split, para ele pegar dado aleatório. Aí eu vou seguir na sequência. Eu pego aqui dados de treinamento, eu pego o dataset, todos os dados cujo ano é menor que 1960. Tá? E, para teste, todos os dados cujo ano é maior que 1960. Professor, por que 1960? Nesse caso específico foi porque eu quis, podia ser 68. Entendeu? Não, presta atenção, gente. Aí é óbvio. Quando você for fazer o teu, por exemplo, problema, quer ver? Ó, eu vou ter aqui, por exemplo, o mês e ano, o número de processos. Entendeu? Eu tenho mês e ano, o número de processos. Qual o ano que eu vou usar como corte
para treinamento e depois para teste? Aí depende de você aí, que é especialista lá no assunto. Você que vai ter que determinar. Eu quero prever para frente o número de processos para o ano que vem, por exemplo. Sacou? Aí você que vai ter que determinar lá. Entendeu? Ah, eu tenho o sistema eletrônico que começou que ano? 2014. Então, eu vou pegar de 2015 para frente. Tá, então vamos dizer, 2014 começou, como provavelmente não foi no primeiro dia do ano, eu jogo 2014 fora e pego de 2015 para frente. Beleza? Como eu já tenho anos fechados, eu posso usar, se eu quiser, o quê? Para treinamento. 2015 a 2024 e uso, por exemplo, 2025 de teste. Não, eu uso de 2015 a 2023 de treinamento e uso de 24 e 25 de teste. Entendeu? Para prever depois um ano para frente. Legal? Aí você que vai determinar isso aí. Aí você pode até testar. Será que se eu... Deixa eu ver como é que vai ficar a previsão se eu pegar de 2015 a 2023 de treinamento e 2024 e 2025 de teste? Ver o resultado. E se eu botar até 2024 de treinamento e só 2025 de teste? Tem que experimentar, cara. Não tem um número mágico. Eu vou falar, use de corte só 1 ou 2 ou 3, sei lá. Não tem um número mágico. Não tem. Você tem que testar. Não tem, tá? Não tem um número mágico. Eu falo, quantos? Como é que eu vou dividir? Não tem. Tem que testar. Igual eu falei, você pode experimentar de 2015 a 2023 para treinamento, 24, 25 para teste. Para prever quanto que eu vou ter em 2026. Tá? Ou eu posso usar de 2015 a 2024 de treinamento e só 2025 de teste. E experimente e vê o resultado. Entendeu? Porque aí no teste você vai ver a qualidade da solução. Entendeu? Aí, qual que der a melhor métrica de acordo com a medida, ou seja, o menor valor, por exemplo, suponha que eu mando ordenar por RMSE. O que me der dos dois exemplos, das duas divisões, que me dá o menor RMSE, eu vou usar. É o que me deu o menor erro. Sacou? Tem que experimentar. Eu não tenho como saber a priori. Beleza? Por isso que eu falei, eu botei 60, porque eu quis mais. É porque nesse caso não tinha assim, né? Mas no caso aqui você teria que experimentar assim, entendeu? Tá? Beleza. Rodei aqui, tá vendo? Aí ficou 132 meses para treinamento e 12 aqui para teste. Tá? Aí, espera aí que eu vou ter que fazer... desculpa aqui, gente. Vocês vão ter que copiar aquela linhazinha aqui, pip, install, PyCarret, para funcionar. Esqueci de botar aqui. Essa aqui, Isso aqui, Tem que botar aqui, senão não vai funfar. Cadê aqui? Onde que eu tô mesmo? Aqui, Pode botar aqui embaixo, Inicializando o setup para séries temporais. Sei lá, o ideal mesmo era ter colocado lá em cima, né, no início. Mas vamos ver que bicho que vai dar aqui. Porque o ideal é fazer esse pip install lá na primeira mesmo, entendeu? Aqui que é o lugar ideal para rodar ele antes de rodar tudo. Porque provavelmente ele vai resetar aqui aquele ambiente e eu vou perder esses escritores que eu fiz para cima. Por isso que é bom botar ele lá na primeira linha lá. É porque eu esqueci aqui. Na hora que eu fui copiar, eu esqueci. Mas como isso aqui é bem simplesinho, se rodar aqui de novo é rapidinho.
tá? Em vez de botar aqui ele, ó, inicializando, você coloca igual eu botei lá na primeira linha, lá em cima, tá? Que depois ele provavelmente ele vai fazer assim, reseta aí provavelmente eu vou perder aquilo tudo que eu rodei para cima. Mas como ele é pequenininho, eu rodo ali rapidinho, ali. Já vai para a galera. Tá? Vamos ver aí se ele vai... Aí, ó, viu? Ó? Restart session. Beleza? Então é bom botar ele lá em cima mesmo. Vou até apagar ele daqui e depois eu vou até atualizar lá no negócio. Então, como eu já rodei ele, não preciso rodar de novo, eu vou rodar só aqui, ó. Carregar esse, display, cria média móvel, aquela figurinha, separa aqui em mês e ano, separa aqui em dados de treinamento e teste. Aqui, galera, agora vai dar certo, ó. Tá vendo que ao invés de PyCarre regression, antes era classification, agora mudou, regression aqui. Tá? Viu aqui que mudou? Tá? E aqui, preste só atenção. Você vê, o alvo é o número de passageiros. Tá vendo? Eu dou o dado de treinamento, teste data, qual é? Teste que eu dividi aqui, né? Aqui. O alvo é o número de passageiros. Fold strategy. Aí eu tenho que botar claramente aqui que é time series. Por quê? Cara, ele não pode bagunçar a sequência. Ele não pode. Por isso que eu tenho que botar fold strategy time series. Por quê? Porque aí ele tem que respeitar a sequência. Legal? Tá? Você vê que tem isso aqui de diferente pro outro lá. Tá? Porque lá não tinha lógica eu fazer isso aqui. Tá bom? Então, eu inicializo aqui o setup. Ah, não, eu não rodei esse aqui, né? Aí, por isso que o de baixo deu errado. Rodou, agora vai dar certo aqui, né? Se eu não dei o import, como é que ia funcionar, né? Tá? Peraí que ele tá montando aqui o setup. Peraí, deixa eu ver o que deu aqui. Peraí. Tá. Aqui ele está pedindo para botar isso aqui, data split shuffle ou fold shuffle como false aqui. Peraí, deixa eu ver. Acho que é esse aqui de baixo aqui. Vamos ver aqui, peraí. Comentar aqui, descomentar o segundo aqui. Vamos ver se agora o bicho vai. Foi, tá vendo? É que eu fui fazer um teste e comentei errado, tá vendo? Comenta o primeiro, descomenta o segundo, né? Comenta e descomenta o terceiro aqui. Tá? Isso. Tá? Depois, pode deixar, tá, gente? Daqui a pouco eu vou atualizar esse bichinho lá, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Treina e avalia o modelo. Cara, você pode botar a medida que eu botei por acaso aqui, o MAI, você pode botar qualquer uma delas. Quer ver? Na hora que eu rodar, você vai ver as outras, ó, tá vendo? Tem o MAI, MSE, RMSE, R2, tá vendo? Tu pode escolher qualquer uma dessas. Lembra que eu mostrei lá no material da métrica? Você pode usar qualquer uma delas. Tá? E você vê a quantidade de métodos de regressão que ele tem aqui. É métrica, quer dizer, técnica pra caramba que tem.
E, graças a Deus, o primeiro foi bom, tanto no MAI, no MSE e RMSE. Tá? O Gradient Boosting Regression. Tá? Aí, tá vendo? Aí ele mostra aqui o exemplo aqui, no caso das métricas, no caso de teste, entendeu? Então, você vê que por você ver pelas essas 3 métricas aqui, ele foi bom. Né? Aí você também pode tunar ele, né? Quer dizer, afinar os parâmetros dele. Tá vendo? Aí ele fez. Tá? Tu vê que ele melhorou. Ó. O MAI dele aqui estava 31,37. Aqui a média dele foi 26,20. Ó. Então melhorou, né? Tá? Tá ok? E, na verdade, seria até bom a gente fazer igual a gente fez nesse aqui, ó. A gente pode usar aqui no Tune, fazer isso aqui, ó. Cadê aqui, ó? Cadê o Tune? Aqui, ó. Blá, blá, blá. Aqui, ó. Choose better igual a true. Tá vendo? Pode fazer isso aqui também. Tá vendo? Pode fazer isso também aqui. Igual a gente fez naquele lá de classificação. Tá? Aí, olha só que legal. Tá? Eu vou fazer uma projeção dos dados. Aqui, ó. Olha só como é que ficou. O em azul é o número de passageiros real e em vermelho é o que a técnica estimou. Você vê, não ficou tão ruim, né? Tá? Você vê. Já ficou até legalzinho, tá? Aí você vê, por que aqui, onde que ficou pior? Porque aqui é o dado estimado. Mas qual é o negócio? Lembra que eu falei? Na prática, a gente dificilmente vai acertar na cabeça. Qual é o importante? Que ele identificou a tendência. Ó, aqui está subindo, aqui está descendo, tá vendo? É porque é difícil que você tenha uma técnica. Rapaz, que se um trem desse funcionasse 100% para todos os casos, acho que eu ia estar dando aula aqui para vocês, ou eu estava lá na Bolsa de Valores usando isso aqui para ver a tendência da ação e estava ficando rico, meu compadre. Eu não estava aqui, não. Não, gente, não é desmerecendo, não. Se fosse você que tivesse uma ferramenta que te desse com 100% de certeza qual ia ser o valor da ação amanhã, tu ia estar no TJ ainda? Tá bom, me engana que eu gosto. Não, gente, não, eu estou sendo honesto. Pô, se você tem uma ferramenta... Olha, lembra que eu falei com vocês, porque o ano passado... Só abrir aqui um parênteses aqui, ó, rapidinho. Continuar aqui para... Então, gente... Não, rapidinho, ó, só um minutinho aqui. Peraí, o que eu... Né? Aí, aquela história. Se eu considero que o modelo tá bom, eu dou o final best. Aí, ó, olha só que legal que eu fiz aqui, ó. Olha só. Eu criei um dataset para frente, ó. Criando um dataset futuro de 4 anos. Então, botei aqui, ó, o início. 1/1 de 1961 e o final 1/1 de 1965. Aí você vê que ele cria aqui o padrão.
professor, por que você botou 145 aqui? Sabe por quê? Se eu for olhar aquela série aqui, ó, que eu criei aqui, ó, quer ver? Ó? Aqui, tá vendo? Olha aqui. O último termina em 144. Qual é que tem que ser o próximo? A partir de 145. Beleza? Por isso que eu botei o número. Tá vendo? Aqui é 144. Eu estou gravando, tô. Né? Aqui é 144. Por que aqui eu começo com 145? Cadê? Aqui. Porque o último lá era 144. Se eu quero, a partir do último, eu tenho que começar do 145, beleza? Tranquilo? Aí, ó, ele mostra aqui, tá vendo? Ó? Ele começou do 145, 146, o último lá não era 144, então o primeiro aqui tem que ser o quê? 145, 146, tá vendo? Ele tem que continuar a sequência lá, tá? Aí, o que eu faço aqui? Do Final Best é o melhor modelo e eu boto esse Futures DF, que foi esse dado que eu criei aqui. Entendeu? Aí eu dou só o quê? O mês, o ano e a série, e ele vai me dar o número de passageiros. Quer ver? Ó? Aí, ó. Prediction Label, o número de passageiros para frente. Legal? Aí agora eu vou desenhar eles. Ó. Tá vendo? Aí aqui está a previsão para frente. Aqui. Ele estimou para frente, 4 anos para frente. Aí aqui a regressão, ó. Aqui, ó, olha aqui, ó, o Predict Model é o Final Best, depois que eu afinei e deu Finalize. Aí eu usei isso aqui que eu criei, ó. Eu criei dados. Como é que é? Eu tenho que ver aqui em cima qual foi o best dele aqui. Qual que foi? O best dele foi isso aqui, Gradient Boosting Regresso. Tá? Aí você vê que ele estimou. Cara, o ideal funciona bem é você estimar um período para frente. Igual eu falei aqui, peguei os dados de 2015 a 2025 e eu quero prever 2026. Quando eu estimo assim, muito para frente, aí começa a piorar o resultado. O ideal é você prever um para frente, assim. Geralmente é onde você consegue melhor resultado. Tá? Mas funcionou, você viu que ele tentou estimar para frente. Aí aqui tem um exemplinho, aqui, abaixo permite a entrada manual dos dados. Então aqui eu faço aqui, ó, digite o mês, sei lá, 10. Digite o ano, 1960, sei lá, e 9. Entrei, aí ele monta o data frame dele, ó, tá vendo? Mês 10, ano 1969, série 250. Ele montou. Agora eu estimo, aí ele me fala, em 10 de 1969, eu vou ter 456,61, é óbvio que número de passageiros não vai ser fracionário, eu arredondo para o primeiro inteiro acima, 457. Beleza? Tá? Aí, resultado da estimação, aí eu arredondo para cima. Beleza, gente? Viu que legal? O negócio funciona, cara. Tá? O negócio funciona. Então, aí amanhã, o que nós vamos começar, que já está lá, a regressão múltipla. Aí eu não vou ter um dado só, eu vou ter vários para estimar para frente. Aqui você vê, eu tinha, e agora eu vou ter vários para estimar para a regressão. Bacana? Aí é bom que já está lá no alvo, a regressão múltipla, e amanhã nós vamos começar com ele. Eu vou atualizar esse código, por quê? Porque como eu mudei aqui, porque eu tive que botar esse pip install aqui em cima, que eu tinha esquecido, tá? Eu vou até atualizar da regressão múltipla também, que eu tenho quase certeza que eu esqueci isso aqui também, tá? Mas aí eu vou botar lá, pode deixar que eu vou atualizar tudinho lá. Beleza, meus queridos? Então, uma boa
tarde aí para vocês e até amanhã.